Olá! Como prometido, nós estamos no nosso segundo vídeo e nessa série que nós vamos estar comentando sobre Romanos. E agora nós vamos começar a entrar de fato dentro dos textos, abordando principalmente os principais temas do Evangelho, do Evangelho não, né? Da carta de Paulo aos Romanos. E aí, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? E a gente vai começar então no capítulo 1 e nós vamos ler dois versículos desse capítulo 1 que a gente acredita ser então o centro, né, de toda a epístola, o assunto principal, que é os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Então vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Esses dois versículos vai ser a tese principal de Paulo em toda a carta, porque você tem que lembrar, como nós falamos no vídeo anterior, de que Paulo tinha uns opositores, esses opositores eram judaizantes, judeus convertidos a Cristo Jesus, mas esses judeus eles estavam começando a interpretar o evento Cristo de uma outra forma. E eles interpretavam o Cristo a partir da perspectiva soteriológica, mas eles achavam certos aspectos da sua salvação era necessário ainda lei para poder você conseguir viver a vida que Deus quer. Sim. E torne você digno da justiça de Deus. Na verdade, a justiça ela era compartilhada. O ser humano tinha que cumprir a lei para poder ser considerado justo. Exatamente. E Cristo é tirado dessa equação, então, né? Paulo vai dizer aos Gálatas, por exemplo, que eles estavam pervertendo a verdade de Deus. Ele chegou até a dizer que aquilo era um outro evangelho que eles estavam falando, porque eles estavam caindo da graça quando voltam para a lei. Então é interessante, eu acho que a gente pensar na justiça que ele traz aqui. Hoje a gente trouxe um material diferente aqui, que é Dicionário de Paulo e Suas Cartas, aí é um compilado de vários autores. E aí é interessante porque o termo que está aqui no texto que a gente leu, que é o dikaiosyneteu, que é o que está aqui no original, então a justiça de Deus. A justiça de Deus se revela. Aqui então a justiça, o Evangelho de Deus, a obra salvífica de Deus em Cristo são praticamente sinônimos. Então, com a revelação da justiça salvífica de Deus posta em contraste com a cólera de Deus em Romanos 1,18, que a gente vai tratar aí no próximo vídeo, falar um pouquinho sobre cólera, sobre ira, tá? Não, a gente não vai esquecer disso não. E aí ele termina aqui concluindo, a fé responde ao ato de justiça de Deus e o resultado é a vida. E é isso que Paulo vai abordar em toda a sua carta. E aí, para nós começarmos a pensar na questão da justiça de Deus, vamos começar do início desses dois versículos, né? Onde Paulo vai dizer que ele não se envergonha desse evangelho, a qual Deus revelou a sua justiça. Eu achei interessante porque Paulo, como um bom judeu, um especialista na literatura, melhor de todos, né? E especialista na literatura judaica. Exato. Com certeza Paulo trouxe ao coração a ideia da vergonha, porque lá o Isaías capítulo 50 vai falar da missão que Deus dá ao seu servo, e nessa missão ele vai passar por dificuldades. Nos versículos 4 a 7, ele vai dizer que Deus deu sabedoria e erudição para que ele anuncie boa palavra. Sim, eu vejo também essa vergonha como algo assim, ele sabia que para aqueles que ele estava escrevendo que não fosse judeus, provavelmente seria uma vergonha, porque depois lá em Corinto ele vai defender, né? Vergonha para os judeus e loucura para os gregos, né? Porque para o judeu era vergonha aquele evangelho. Exatamente, né? Onde você está tirando toda a lei, tirando Moisés, incluindo Cristo. E aí um detalhe que acontece nesse texto de Isaías é que esse missionário, esse servo de Deus, ele sofre uma perseguição, ele vai ser esbofeteado, ele vai ser cuspido, porque o julgamento na antiguidade tinha que passar por um certo vexame público. Como aconteceu com Jesus. Quando Jesus foi julgado, ele teve a sua vida dolorosa, um vexame público, onde ele era esbofeteado, era cuspido também. Sim. E Paulo sofreu tudo isso.
Exato. Ele diz aos Filipenses, né, que ele completa o sofrimento de Cristo, né? Que ele foi flagelado de todos, né? Sofreu. Exatamente. Mas olha, eu tô aqui. Eu acho, ele também fala isso também na segunda carta aos Coríntios. Sim. Quando ele vai falar sobre o bom perfume de Cristo, Isso. e aí ele vai falar, né, que que um dia ele ainda vai sair vitorioso de tudo aquilo, Isso. como os soldados romanos, mas que enquanto isso ele só apanhou, Tá só levou. E ele não se envergonha de passar por toda essa situação, porque ele está levando essa boa palavra. Sim. Né? E ele vai entender que aí vem a parte seguinte, né? Ele não se envergonha do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Né? Que é uma coisa muito importante para a nossa compreensão. Quando Jesus promete que o Espírito Santo vier, ele ia trazer justiça, juízo, né? Para que as pessoas pudessem se converter. E esse evangelho é carregado dessa atribuição do Espírito Santo. Né? Jesus diz, né, minha palavra é espírito e vida. Né? E a partir dessa justiça é que você passa a viver, né? Exatamente. Não mais sob a lei, a culpa ou a ignomínia, né, a vergonha, Isso. mas sim agora sobre Cristo. Exatamente. E sobre Cristo as coisas são restauradas, renovadas, né? Nesse texto que você lembrou de Paulo aos Coríntios, eu acho que é o capítulo 1, versículo 18, ele vai também dizer qual é a definição, já que o evangelho é loucura para um e vergonha para outro, mas para nós que cremos é poder de Deus. E ele vai dizer para que serve também, diz que é para redenção. Então esse evangelho é a mensagem de Deus, e aqueles que creem nessa mensagem torna para essa pessoa poder de Deus para que a pessoa seja justificada e seja aceita diante de Deus. Exatamente, porque esse evangelho é a revelação especial de Deus. Então, e é interessante que aí a gente vai tratar um pouquinho mais sobre essa questão, porque ele trabalha aqui na carta que mesmo aqueles que não têm essa revelação, têm a revelação comum, né? A natureza mostra quem Deus é, fala tudo sobre quem Deus é. Deus. Então, assim, ele vai dizer que aqueles que não aceitaram a Cristo são indesculpáveis também. É importante, porque quando a gente vai traduzir esses dois versículos que a gente acabou de ler, é esse evangelho anunciado que torna esse poder. Exato. Quando você pega uma Bíblia e deixa ela fechada, ela é uma literatura como qualquer outra. Sim. O evangelho anunciado que se torna poder de Deus, né? Por quê? Paulo vai dizer isso no capítulo 10 dessa carta, né? Como é que você vai crer? Através da pregação. Se você não ouvir, né? E aí é necessário que... Como crerão se não há quem pregue? Então é necessário que esse evangelho seja pregado, seja anunciado, para que aí ele se torne poder, gere fé e assim ele possa ser a redenção daqueles que ouvem. O Espírito Santo no nosso coração, e aí eu compacto com o Bart, que diz que aí a palavra se torna palavra de Deus, né? Então... É a leitura dela e a iluminação do Espírito Santo que revela quem Deus é, esse Deus da salvação. Deixa de ser só letra. Exatamente. Né, para ser, de fato, o evangelho de poder de salvação. Estou falando sobre a salvação que esse evangelho proporciona. Nesses dois versículos, Paulo vai enfatizar a abrangência de toda a salvação. Porque Deus elegeu Israel no passado. Eles tinham esse orgulho de ser o povo eleito de Deus, escolhido, propriedade exclusiva, e para ele, na mentalidade deles, achavam que essa salvação só pertencia a eles. É legal o Kinney, que ele trabalha nesse comentário histórico crítico, que ele vai falar também que do outro lado, dos gregos que ouviam o que ele escrevia, também tinha uma concepção de separação. Que existiam os gregos e quem não era grego era bárbaro. Sim. Então, assim, nesse aspecto é interessante porque ele vai falar assim que Paulo apresenta essa divisão aqui judaica, da humanidade, digamos assim, no versículo que a gente leu 16, mas que aqui ele se vale da divisão grega. Né? Então, assim, é como também se aquele que ouvisse do outro lado, entendesse ele falando dos gregos e judeus, mas para aqueles que estão ouvindo como gregos, iam entender bárbaros. Ou seja, ele faz uma divisão conhecida, mas que seja fácil de ler para aquele do outro lado. Isso. Né? Interessante isso, porque apesar de a gente estar falando de judeus, é importante acentuar que existiam
os judeus gregos. Sim. Né? Apesar de agora ser o Império Romano Ou dominante, chamados de helenistas, né? sim, a cultura grega anterior, né, que foi a helenista, ela era ainda muito forte. O grego era a língua dominante, como o inglês hoje, né? Então, assim, é interessante essa visão dele aqui, porque ele apresenta a partir dessa perspectiva. Então, que aquele que lesse a carta e fosse grego, mas não fosse judeu, ou seja, lembra a igreja que estava dividida entre gentios e judeus, mas aí a gente divide por essa forma, olhando a partir da perspectiva do judaísmo. Sim. Mas quando eu olho a partir do grego, o grego já vai separar diferente. Exatamente. Aquele que é grego e aquele que é judeu ou bárbaro. Então é interessante isso porque ele trabalha essas duas coisas, ou seja, a carta atinge tanto um público como o outro. Sim, é interessante isso. E a promessa de Paulo nesse texto que nós lemos do Evangelho, da carta, ele vai dizer que assim, esse Evangelho é poder da salvação para todo aquele que crê. Ele não faz mais distinção agora. Exatamente. Ele junta grego e judeu. Exatamente. Ou judeu e gentil. Exato. Como preferir, num pacote só. Olha, agora vocês são salvos pela fé. Exatamente. No capítulo 10 ele vai dizer uma coisa interessante, assim, pois não há distinção entre judeu ou grego, né? Escravo, livre, não tem mais... mulher. Porque todos são um em Cristo Jesus. Exatamente, porque agora você começa a observar as pessoas a partir de Cristo. A partir da pessoa de Jesus, que unifica, né? Exatamente. É outra coisa que ele vai dizer também em Efésios 2, quando ele vai dizer que ele quebra todas as barreiras de separação. E aqueles que não eram povo agora são chamados de povo de Deus. Exatamente. Né? Então, o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, torna-se agora abrangente. E essa que vai ser a grande disputa de Paulo com os judaizantes. Né? Fazer esse entendimento. Se a gente lembrar, capítulo 10 de Atos aparece Pedro e ainda até Cornélio, ele vai evangelizar. No capítulo seguinte, ele vai ser questionado por toda a comunidade judaica. Exato, porque você entrou na casa de um gentil, Exatamente. porque você comeu com ele, até porque não se podia. Levítico 11, aquela lei de separação, né? Principalmente alimentar, porque se você vai na casa de um gentil sendo judeu, quem garante que você vai estar comendo tudo certo, de acordo com as leis? Hoje a gente chama kosher, né? Segundo as leis alimentares. Então, você sentar na mesa com um gentil, onde já se viu. E Paulo... É um escândalo para o judeu tudo isso. Paulo fala, olha, você está aqui fazendo uma de bom moço, mas você está lá. Quando ele repreende Pedro, né? Exatamente. É interessante. E aí, o que vai fundamentar para que Pedro ele seja, digamos, absorvido nesse questionamento? É que o Espírito Santo, quando foi pregado o Evangelho, que é poder de Deus, veio sobre aqueles que ouviram, mesmo sendo gentil, e aí isso respaldou. E aí, a partir daí, autorizaram, né, a pregar aos gentios também, por conta de que o Espírito Santo tinha trabalhado junto com o Evangelho para a redenção dessas pessoas. Exatamente. E agora, apesar de ser considerado vergonha o Evangelho, para aqueles que ainda não o aceitaram, ele é poder. Ele se torna poder de salvação, de união, de restauração e de vivência, né? Essa ideia do justo viver pela fé é a partir dessa fé que agora eu vivo e nela eu encontro Cristo e Cristo muda quem eu sou, muda o meu viver. Já não é mais aquela concepção do original em Abacuque, porque Abacuque é a ideia de que pela fé, se o povo se manter firme, aquele remanescente ainda vai... fazendo tudo certo, eles vão ser restaurados no tempo vindouro. Agora já não, agora eu entendo dessa forma, né? Que viver pela fé agora, a partir dessa revelação especial, me dá essa capacidade, já não mais de... Eu não preciso das regras da lei, não porque isso não seja bom, não seja necessário, não é isso. E a gente vai ver um pouco disso, ele vai falar um pouquinho sobre isso, na verdade, em Romanos, acho que 13, 14, quando ele vai falar das autoridades, porque afinal as leis, as regras existem, né, e a gente não pode ignorar, mas se for ver, para aquele que está em Cristo, você não vive porque tem uma lei em cima de você que diz que você pode ou não pode fazer tal coisa, mas pela vivência do amor, pela empatia pelo outro, pela capacidade de respeitar o outro, de entender como as coisas funcionam, e essa fé ela transforma o seu viver.
A tradição reformada dava muito valor ainda à lei, mas ela fala dos 3 benefícios da lei, né? Sim. Que é de reprimir, né, a natureza pecaminosa das pessoas. Sim. Tem também o valor pedagógico da lei, Que ela ensina, que ela né? ensina, e ela tem ali a expressão da vontade de Deus. Exatamente. De qualquer forma, o que Deus escreveu a partir de Moisés expressa seu desejo para que a humanidade viva segundo aqueles padrões. E nesse sentido, por isso que a gente também não exclui o Antigo Testamento Exato. da leitura bíblica, como algumas tradições Exato. fazem, né, algumas denominações, mas nós entendemos que existe um benefício, Exatamente. mas que em Cristo, Exatamente. a partir de Cristo, então por isso que a gente não põe, por exemplo, a lei antes, ou seja, por isso que a gente não vive hoje como viviam esses judeus, Isso. naquela época, né, os cristãos judaizantes, digamos assim. Não, o que importa primeiro é a lei. Eu tenho que comer certo, eu tenho que fazer certo, enfim. Então, é essa ideia aí, até para entender isso legal, bem, né? Aspectos da lei, por exemplo, como relacionamento, moralidade, tirando assim as leis cerimoniais e sacrificiais, toda a lei era desejo de Deus para que nós vivêssemos. O fato é que agora nós não precisamos da lei para ser salvos, é diferente. Eu acho que a ideia é assim, né? Porque às vezes sempre tem aqueles que chegam e falam assim, porque a lei, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, ele era cruel. Não, a lei é a expressão da graça de Deus, Isso. do amor de Deus por quem ama, porque a própria Bíblia diz que o Pai corrige a quem ama. Exatamente. Então a lei, ela é uma expressão de graça, de amor e de preservação da vida. Você comentou agora uma coisa importante sobre as leis alimentares, né? Que são as mais proeminentes, né? Você vê a graça de Deus aí. Sim. Porque, por exemplo, você não precisa se alimentar segundo aqueles padrões para ser salvo. Mas se você obedecer aqueles padrões das leis alimentares, você vai ter saúde. Com certeza. Vai ser... Deus quer que você tenha saúde. Até queira, mas bacon é vida. Não. Sendo tem esse evangelho, essa abrangência, essa função para todo aquele que crê, esse evangelho revelado em Cristo Jesus vai expressar a verdadeira justiça de Deus, porque Deus está fazendo justiça na pessoa de Jesus Cristo, que é o que nós precisamos entender, porque a justiça de Deus ela é diferente da dos homens. Dentro do nosso contexto cristão, de pessoas que colocam regras e colocam leis e suscitam, trazem lá do fundo do baú usos e costumes e colocam para os seus, para aqueles que seguem. Olha, se você não fizer isso, se você não andar com essa roupa, se você não beber tal coisa, então você vai ser salvo. Então você precisa obedecer a isso. Não é isso mais. Né? Então não é mais isso, é essa ideia que ele quer colocar aqui. Agora você vive pela fé. A fé em Cristo que te salvou, que te justificou. E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre justificação de fato quando a gente for falar sobre a ira de Deus. Isso. E aí, porque às vezes fica aquela coisa, e é um termo muito jurídico, né? E a gente vai estar falando um pouco sobre isso até para ficar mais claro, para entender isso. Mas assim, viver pela fé a partir desse texto, então não é mais estar preso às regras. E é não ter vergonha do Evangelho, né? De Cristo, porque... e não a vergonha que a gente entende hoje, porque às vezes a gente entende também que a vergonha que Paulo fala aqui, ele fala assim, eu não falo que eu sou cristão porque eu tenho vergonha. Olha como está o atual cenário, eu vou falar que eu sou crente, imagina, vão acabar comigo. Né? Não é essa vergonha. Vale a pena a gente começar a fazer uma introdução, já que quer falar de justificação mais tarde, mas a gente introduzir a ideia da justiça para essa justificação. Certo. Você tem que lembrar que quando Deus ordenou a Adão que ele não comesse do fruto, a penalidade por ele comer do fruto seria a morte. Certo. E você vai ter mais adiante, eu acho que é Ezequiel, dizendo que toda alma que pecar, esta morrerá. E o próprio Paulo fala em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte. Então essa era a condenação para todo aquele que pecasse. Como é que Deus revela a sua justiça e como é que ele aplica a sua justiça? Em vez de ele mostrar a sua ira para toda a humanidade e já condenar todo mundo à morte, ele resolve ter misericórdia. Aí na misericórdia dele ele escolhe uma pessoa só para cumprir essa morte. Já que o salário do pecado é a morte, alguém precisa morrer. Exatamente. Só que não podia ser eu, não podia ser você, não podia ser a Gisele. Porque nós não somos santos, nós não somos justos. Não temos a menor dignidade e o mérito para poder conseguir isso. E aí ele escolhe seu próprio filho. Então Deus revela a sua justiça do alto dos céus, enviando seu filho
para morrer a morte de cruz e ali sim ser expiação. Se a gente for pensar em Jesus, né, agora fugindo um pouco disso, mas ele mostra para nós como sermos verdadeiramente humanos, né? Como nós deveríamos viver como humanos, já que o pecado nos corrompe e não nos permite viver a humanidade plenamente. E ele vem realmente tomar o nosso lugar na morte que nós merecíamos por causa do pecado. E ele era o justo, e Paulo vai dizer que ele se torna o justificador de todos aqueles que nele creem. Exatamente. É maravilhoso porque nesse aspecto eu estava estudando um pouquinho sobre Irineu de Lyon, e ele fala que somente aquele que criou pode redimir a criação. Ou seja, somente Jesus, sendo o próprio Deus, pode em si realmente justificar, porque ele transforma, né? Ele tem essa capacidade, né? Enquanto nós, criaturas, não. Exatamente. Então foi isso que Deus fez na sua justiça. A Bíblia no Antigo Testamento, ele tem uma expressão Dia do Senhor. Sim. Que é com D maiúsculo, se você observar na sua Bíblia. O Dia do Senhor é o dia da vingança de Deus. E ele, claro que vai ter um momento futuro dessa vingança, que vai se cumprir de fato no final dos tempos, mas de uma certa forma Deus já cumpriu essa sua ira, essa sua vingança, só que ele cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Porque nós entendemos na nossa escatologia que a partir do evento, Cristo já começa os últimos dias, os últimos tempos, né? Tanto que por isso que você vai encontrar Paulo e os apóstolos muito esperançosos de que Jesus retornasse na época deles, porque Jesus inaugura o final dos tempos. E aí, a gente vai parando por aqui. Isso. Porque senão aí a gente vai acabar entrando no que a gente quer falar sobre ira. Então você entendeu um pouquinho aí sobre justiça, sobre viver pela fé, assim a gente espera. Ainda vai novamente voltar a esses temas, Exatamente. Né? Se você tem alguma dúvida, pode escrever se algo não ficou claro. Isso. Inclusive, gostaríamos de agradecer pelos feedbacks positivos. Pessoal aí que mandou... fez comentários. Exatamente. Teve gente que apertou o programa que a gente editou. Alguns sugeriram, melhor o enquadramento, valeu pela dica. A gente é novatíssimo. Eu particularmente, é a primeira vez, né? Então, assim, estamos começando. Toda dica, todo feedback aí positivo ou negativo, lembre-se, sempre feito com respeito. Nós estamos aqui prontos para receber, para que nós possamos juntos construir um negócio legal, Isso. né? E se você quiser nos acompanhar, pode clicar lá no sininho, né? Também nos curtir aí. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal para poder, quando a gente postar, você já receber e assim estar acompanhando essa série de estudos. E a gente quer a contribuição de vocês sempre também. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.